A história do Triângulo das Bermudas abrange eventos toldados pelas névoas de lendas antigas e modernas, pelas aberrações aparentemente intermitentes das forças naturais e teorias de física ainda não desenvolvidas e que poderiam revolucionar nossos conceitos prévios. O Triângulo das Bermudas nos leva de volta às terras perdidas e que se afundaram, a visitantes de nossa Terra através dos séculos vindos de um espaço exterior ou interior e cuja procedência e finalidades nos são até agora desconhecidas. O Triângulo das Bermudas, Parte 2. Casos de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas diminuíram sensivelmente nos últimos anos. Alguns acreditam que esse fato aumenta ainda mais o mistério em torno do local e que esse tipo de incidente tornou-se menos frequente devido ao avanço da tecnologia, enquanto que céticos acreditam que essa é a evidência de que não há e nunca houve mistério algum na região. Ainda assim, alguns exemplos recentes podem ser encontrados. Em 18 de junho de 2003, os recém-casados Frank e Romina Leone foram pescar no seu barco novo. Eles saíram da praia Boynton, na Flórida, e nunca voltaram. Seus colegas de trabalho estranharam a falta do casal nos 2 dias seguintes. A guarda costeira desistiu das buscas depois de procurar por uma extensa área por vários dias. Uma aeronave modelo Piper PA-23 Aztec partiu em 20 de junho de 2005 com 3 pessoas a bordo das Ilhas Abaco, nas Bahamas, para Fort Pierce, na Flórida. Embora a comunicação com a nave tenha ocorrido normalmente, controladores de tráfego admitiram não ter avisado ao piloto sobre uma chuva forte nas proximidades da rota do avião. Informações do radar mostraram que o avião passou por uma área com chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento horizontais, e que o mau tempo teria provocado a queda do avião na água. Outro modelo de um avião Piper desapareceu em 10 de abril de 2007, após partir de Nassau, nas Bahamas, até Fort Lauderdale, na Flórida. Havia previsão de tempestades severas, mas não se sabe se o piloto recebeu ou solicitou informações meteorológicas. Durante o voo, o radar acusou que o avião descia gradualmente até que as transmissões de rádio e do radar foram interrompidas. A aeronave e seus 2 tripulantes nunca mais foram vistos. A causa oficial para o desaparecimento foi a má avaliação das condições meteorológicas por parte do piloto. Em 15 de dezembro de 2008, um Britten Norman Trislander saiu de Santiago, no Chile, para Nova York com 12 pessoas a bordo. Aproximadamente 35 minutos após a decolagem, o avião saiu do radar. Uma grande operação de busca foi realizada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, mas nada foi encontrado. A última posição conhecida foi próxima às Ilhas Turks e Caicos. Mais interessantes do que casos antigos e recentes são os relatos curiosos de pessoas que estiveram no Triângulo das Bermudas, passaram por situações bastante incomuns e sobreviveram para contar a sua história. Frank Flynn trabalhou para a Guarda Costeira dos Estados Unidos e contou o que aconteceu na madrugada de 8 de agosto de 1956 a bordo de um Yamacraw. Frank disse que foi a sua primeira viagem ao Triângulo das Bermudas. O tempo estava bom e o mar estava calmo. Até que ele e sua tripulação viram no radar uma linha sólida a aproximadamente 45 quilômetros de distância. Eles se aproximaram cuidadosamente e apontaram lanternas para aquela massa desconhecida que refletiu a luz. Depois de verificar que não iriam colidir com ela mais à frente, decidiram passar pela área da massa desconhecida. Logo que entrou no local, o barco começou a perder a pressão do vapor e a situação tornou-se preocupante. Eles decidiram sair de lá e tudo voltou ao normal.
Frank contou que conversou com vários oceanógrafos e nenhum soube explicar o que aquela estranha massa submersa poderia ser. Em 1966, Don Harry, capitão de rebocadores que serviu na Segunda Guerra Mundial, passou por uma situação muito mais perigosa quando esteve no Triângulo das Bermudas com o seu rebocador Good News. O capitão e sua tripulação saíram de Porto Rico em direção a Miami, rebocando uma barcaça. Numa tarde, após 3 dias de viagem, o capitão se deparou com uma situação especialmente incomum para um navegador experiente. A bússola estava girando numa velocidade totalmente anormal e em seguida a energia se esgotou, o que impossibilitou qualquer comunicação via rádio. Não havia luz e os geradores não produziam energia. Então, o capitão Harry notou que não conseguia mais distinguir o céu do mar. Havia um denso nevoeiro descrito por ele como uma espuma e que tudo estava da mesma cor. Ao checar a barcaça, o capitão ficou surpreso, pois não conseguia vê-la. Ele puxou o cabo que prendia a barcaça e pelo menos pôde verificar que havia algo preso do outro lado. Quando tentaram sair daquele lugar, sentiram que algo os puxava para trás. Mas depois de um tempo, a embarcação saiu. O capitão contou que foi como sair gradualmente de uma névoa densa. Então, mar e céu estavam visíveis novamente. A energia da embarcação voltou ao normal, bem como a bússola. A barcaça podia ser vista. Tudo estava normal, sem danos. Naquela época, o capitão Don Harry já conhecia algumas histórias do Triângulo das Bermudas, e nesse momento temeu ser mais uma vítima. Ele sabia que algo extraordinário ocorreu naquele dia e passou a acreditar que fenômenos anormais ocorriam naquela região. Martin Caidin foi um escritor e piloto norte-americano. Mesmo com toda a sua experiência profissional, ele não foi capaz de explicar o que aconteceu em um voo pelo Triângulo das Bermudas em 11 de julho de 1986. Martin e sua esposa voavam num PBY Catalina. O clima estava perfeito quando decolaram, mas mudou rapidamente. De repente, a nave estava envolta de um espesso nevoeiro amarelado e eles mal conseguiam ver as pontas das asas. O casal não conseguia ver nada que estava fora do avião. Eles verificaram uma impressão de foto de satélite utilizada na época que indicava que a nuvem mais próxima estava a mais de 300 quilômetros de onde eles estavam. A agulha da bússola começou a girar em grande velocidade. O sistema elétrico começou a falhar. Os medidores de combustível marcavam números estranhos e o rádio parou de funcionar. Ainda havia energia, mas nada funcionava direito. De repente, o nevoeiro sumiu. Tudo estava visível novamente e os equipamentos voltaram ao normal. Martin não conseguiu explicar o ocorrido e classificou o que aconteceu como impossível. Um curioso evento ocorreu na noite de 26 de junho de 2001 com Paul Vance e Doug Gerdon, 2 experientes navegadores. Paul é um homem pouco inclinado a acreditar em explicações sobrenaturais, tanto que ele mesmo tentou encontrar uma justificativa mais convencional para o ocorrido, porém sem sucesso. Ele e seu amigo saíram de Palm Beach, na Flórida, e quando estavam a 17 quilômetros da costa, Paul olhou para o céu e viu algo estranho. Era uma única luz não muito brilhante cruzando o céu e que de repente parou. Logo em seguida, uma névoa surgiu girando, tomou conta da luz e depois a névoa se dissipou junto com a luz e sumiu. Paul disse que tentou filmar, mas o barco balançava muito. Os 2 amigos tiveram a impressão de que a neblina formou uma espécie de porta por onde essa luz entrou e desapareceu. Ambos acreditam que o fenômeno tenha durado cerca de 2 a 3 minutos. Paul Vance contou que o motor do barco perdeu a potência na mesma hora em que a luz parou.
e que o motor nunca mais funcionou adequadamente depois daquele dia. Na próxima e última parte, conheceremos algumas das possíveis explicações para os supostos fenômenos anormais ocorridos no Triângulo das Bermudas, algumas das opiniões daqueles que contestam qualquer ocorrência estranha na região e conheceremos a história de Bruce Gernon, um piloto que sobreviveu para contar a sua curiosa experiência e formular sua própria teoria sobre qual fenômeno poderia ser responsável pelos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas.